vivo, direto do MBNE, e estou agora com a Cláudia Torquato. Cláudia, sou super fã do seu trabalho, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, que eu também, particularmente, sou muito apaixonada por tudo isso. Dá para ver o olhinho brilhar, isso Ai, é muito certeza. legal. Você falou sobre beleza sustentável, conta um pouquinho pra gente disso. Olha, o conceito de beleza sustentável, para o trabalho que eu já desenvolvo na área, porque vale lembrar assim, que eu atuo na área da estética e da beleza há quase 25 anos. E eu acredito que um resultado estético efetivo ele só é possível se ele estiver em conformidade, em harmonia com o funcionamento adequado do corpo, e isso passa pela nutrição. Então, o conceito em out, você aplicar a melhora do funcionamento do organismo, tratando causas de desequilíbrios metabólicos, que normalmente ocorrem por carências de micronutrientes, você com certeza vai externalizar isso, não só na qualidade de vida, como na aparência. E, consequentemente, os resultados dos tratamentos acabam sendo duradouros. E aí a gente consegue ter uma beleza sustentável, a nível pensando no foco do resultado para o paciente, para o cliente. Ah, perfeito. Realmente não tem como ser diferente nisso, né? E nesses 25 anos que você tem de experiência, eu imagino que você tenha visto já muito da beleza não sustentável, né? Exato, muito. E o que eu estou bem feliz que dos últimos 5 anos para cá, as pessoas estão mudando um pouco o pensamento. Porque até então, infelizmente, a gente tenta vir com uma proposta diferente e às vezes o mercado, as pessoas, elas vão ditar as tendências. Mas hoje as pessoas de 5 anos para cá, elas estão entendendo que elas têm que voltar para elas mesmas, que elas têm que estar bem consigo mesmas, entender que existe beleza em cada fase da vida e que a gente tem como poder estar contribuindo para isso, e tem sido assim muito gratificante ver essa mudança de postura. Acredito porque a população está envelhecendo, acho que está começando a olhar a vida por outro foco e é bem interessante. Muito legal. A gente estava até falando ontem, né, sobre como, mesmo com o mercado crescendo muito, que é lindo, e a gente vendo esse movimento, mesmo assim tem muita clínica de estética, por exemplo, que não tem nutricionista, né? E que seria um trabalho muito importante de ser realizado. Olha, na minha opinião, ele é essencial. Eu acredito muito na seleção do meio, sabe? Como o consumidor hoje ele é muito exigente e ele busca, ele prima pelo resultado, por mais que ele talvez ainda não entenda o quanto a nutrição é um pilar, é um fundamento para que o resultado estético lá do procedimento que ele faz seja o minimamente invasivo. Por exemplo, a gente tem como prolongar o resultado de um botox, de um preenchedor com ácido hialurônico, ele não ser degradado antes do tempo, se o corpo estiver trabalhando em perfeita harmonia e estiver bem nutrido. Então, nem que seja para que a cliente entenda por esse aspecto, aí eu acho que elas vão começar a pedir isso nas clínicas, e todos nós, principalmente o cliente, vai ganhar com isso, porque a nutrição é tudo. Eu sempre falo que todos nós vamos nos deparar com a nutrição alguma vez na vida. Então, acho que se a gente puder se deparar com a nutrição, entendendo a sua importância para a nossa qualidade de vida, saúde, beleza, é muito melhor do que na patologia, né? Definitivamente. E é muito legal também porque assim, você tem as duas visões, né? Você tem a visão de dentro da clínica de estética e do nutricionista. E considerando essa interface, qual você acha que é o caminho para que a gente consiga, então, fazer com que mais pessoas se enxerguem isso? Eu acho que o caminho ele está na disponibilização de conteúdo para as pessoas, um conteúdo de qualidade, mas principalmente voltado numa linguagem que o consumidor entenda. Porque às vezes o nutricionista que estuda, às vezes com essa vertente funcional, às vezes se especializa em outras áreas, assim, de nutrição clínica, às vezes ele vai falar com o cliente uma linguagem que ele não entende. Então, assim, eu acho que a comunicação adaptada numa linguagem que o consumidor entenda, ela vai fazer total diferença. Eu costumo dizer assim para os meus clientes, a gente precisa mudar a forma de pensar. E para mudar a forma de pensar, eu particularmente trabalho muito com analogias. Eu uso os termos técnicos, mas eu trabalho muito com analogias. E costumo falar assim para o cliente e utilizar gatilhos mentais, sabe? De especificidade, de surpresa, de falar para o cliente, falar assim, para um pouquinho, vamos conversar, uns bons papos, assim, vamos desligar o piloto automático, porque a gente tem que começar a se perceber. Inclusive, ano passado, eu lancei um serviço que eu acho que me trouxe assim, muita alegria, que é uma sessão que eu falo assim, gente, como que eu vou materializar o conceito em out num serviço para o cliente ter essa percepção?
Aí eu aliei várias técnicas de massagem. Então eu coloquei massagem japonesa, que é o shiatsu, drenagem, modeladora, óleos essenciais, os oligoelementos, e gravei um vídeo para o cliente ensinando ele a respirar. E os feedbacks são incríveis. A cliente falou assim, gente, eu não sabia que eu não sabia respirar. Eu não imaginava a importância que uma respiração correta traz de benefício para a minha saúde e para o meu dia a dia. Então eu vejo que isso é uma sementinha que a gente está plantando para que o cliente possa pensar, olha, eu acho que eu tenho que pensar um pouco em mim, num todo, na qualidade de vida minha e das pessoas que estão à minha volta, e com certeza isso vai chegar na nutrição. Perfeito, perfeito. E realmente assim, é o que a gente vem falando ao longo do dia inteiro, em todas as entrevistas, em todas as palestras, é plantar essa sementinha para que ela realmente cresça em frutos importantes. E eu costumo falar assim, você me permite complementar, que o cliente, para o consumidor final, eu falo, olha, a gente tem que entender que a nossa relação com o alimento, ela hoje, basicamente, para o consumidor final, às vezes ela está pautada muito numa relação emocional, com memórias afetivas, o comportamento alimentar, às vezes muito por trás assim, de um relacionamento na sociedade, com pessoas, mas a gente tem que educar e explicar para o nosso cliente a relação racional do alimento. Né? Qual é a finalidade de você ter que comer determinados alimentos? Eu nunca vou esquecer que um dos meus 3 filhos, o do meio, ele falava assim, quando ele era menor, eu não gosto de brócolis, mãe. Eu falei, mas né, a gente não tem que comer um alimento só porque a gente gosta ou não. A gente tem que comer porque ele faz bem. Aí cabe a mim, falei para ele, tentar arrumar preparações que você possa fazer uso desse alimento e tenha os benefícios dele. E obviamente, hoje ele gosta, mas mostrar, né? Não é só comer se eu gosto ou não gosto, porque é muito uma questão de hábito e cultura e muito mais uma relação emocional do que racional com o alimento. Definitivamente, acho muito legal mesmo. E uma das coisas que eu falei na minha palestra, por exemplo, é que realmente é tudo uma questão de como você olha para a coisa, né? Qual é o olhar que você vai dar? Porque em função desse olhar, é o comportamento que você vai ter, ele vai ser mais ou menos eficiente. Então você vê um olhar de você explicar qual é a função de você consumir esse brócolis, pode fazer com que a pessoa de fato consuma. Por exemplo, há um mês atrás eu estava, uma paciente minha de consultório, ela estava me questionando, que a gente propôs para ela uma estratégia low carb, e aí ela saiu assim da estratégia uns 3 dias e acabou aumentando o peso dela e tal, e ela ficou toda psicada, por mais que você fale, não preocupe tanto com a balança e tal. Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas eu não me conformo, que isso fica toda desmotivada. Aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, por isso que você é advogada e eu sou nutri. Falei, então, a gente precisa, porque o que acontece? A pessoa acaba às vezes pesquisando tanta coisa e tenta colocar tanta estratégia nutricional em prática sem nenhum tipo de acompanhamento, que eu falei, a gente tem que ter calma, a gente tem que valorizar as pequenas mudanças, as pequenas vitórias. Então vamos com calma, você não engordou 3 quilos, você aumentou. E eu fui tentando explicar lá, eu tô mais tranquila. Eu falei, então tá bom, então vamos nessa. Você na sua, eu na minha, brincando com ela, e ficou tudo bem depois, mas é importante isso. Porque senão a pessoa tem muito acesso, às vezes, a um conteúdo sem direcionamento. E a gente tem que entender que, né, a individualidade é tudo, né? É tudo. Como você comentou, né? O mapa e o território, né? O mapa mental e o território, né? Exatamente. Então, cada um vai ter uma realidade para poder enxergar o que é importante para ela mudar de hábitos e como isso vai ser possível na realidade dela, né? E a gente vive uma realidade de nutrição hoje bem curiosa, né? Porque você falou, as pessoas têm acesso a uns conteúdos que elas não sabem como filtrar. Exato. Né? E eu vejo também uma coisa que sempre me preocupa e que eu explico e falo muito para os pacientes e para os próprios nutricionistas. É assim, a tentativa de aplicar estratégias que são estratégias avançadas. Sim. Se a gente pensa num jejum intermitente, Sim. por exemplo, né? São estratégias que fazem com que a pessoa tenha desafios que enfrentar para conseguir lidar com essas estratégias. Antes de você trabalhar coisas que são absolutamente básicas. Sim, com certeza. Então, eu acho que assim, até a pessoa não sustentar esses hábitos básicos, não faz sentido ficar brincando com certeza com esse tipo de estratégia. E assim, o que eu comento com os meus clientes, é o meu trabalho aplicar todo o conhecimento
no caso da necessidade do paciente, que se adeque à realidade dele, porque tem aquela história, né? Ninguém tem tempo, tudo é muito corrido, né? Então a gente busca arrumar alternativas, às vezes de conhecer pessoas que fazem preparações de alimentos para poder entregar e que se adequem à realidade para a gente poder ajudar e realmente trazer esse benefício e promover saúde, que é o que move a gente. Saúde e beleza, no meu caso, porque eu faço essas duas coisas ao mesmo tempo. Fantástico, Cláudia, muito obrigada. Realmente um prazer conversar com você. Eu agradeço muito pela oportunidade e sucesso pelo evento.